Olá, nobres! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse tipo de cabo para bateria, também conhecido como cabo para transferência de carga ou vulgarmente chamado de cabo chupeta. Enfim, quem nunca precisou de um cabo desse, levante a mão. Mas o que pode acontecer é que quando o dia que a gente efetivamente precisar de um cabo desse, ele deixar a gente na mão. Então hoje nós vamos avaliar esse tipo de cabo, ver as suas principais características, comparar este cabo com outros cabos que eu tenho aqui em mão e vamos ver o que acontece. Será que os fabricantes estão sendo totalmente honestos conosco no seu marketing? Então vamos lá! Aqui temos os três cabos, três conjuntos de cabos, é cada um de um fabricante diferente e vamos começar com algumas características. Ambos falam que ele tem 2,5 metros de comprimento. Aí já começa um pequeno problema, porque o comprimento do cabo é de 2,20 metros, 2,20 metros e esse aqui tem 2,25 metros. Então nenhum dos três cabos efetivamente tem um comprimento de 2,50 metros. Os conectores, todos os conectores aqui a gente pode perceber que eles têm essa cara, por um leigo, a gente vai imaginar que talvez seja algo de cobre, pela cor. Na verdade, esses conectores, pessoal, imitam cobre, Eles são banhados a cobre, sofreram um processo de eletrodeposição de cobre, que acaba protegendo o metal que tem aqui. Isso pode enganar a gente, induzir a gente a imaginar que o material aqui, que essa garra, ela efetivamente seja de cobre, o que não é. Mas como eu determino se isso é cobre ou não é cobre, pessoal? O cobre é um material diamagnético, ele não é atraído pelo ímã, Ele não sofre atração, O ímã não consegue grudar no material diamagnético. Será que ele consegue grudar numa garrinha dessa? Percebam, O ímã grudou aqui na garrinha jacaré, o que me diz, que esse material aqui é um material ferroso, Outro teste, também grudou, o que me indica, que esse material, então, é ferromagnético. Um aspecto que a gente vê nos cabos, percebam, olhando assim, é um cabo de bitola grossa, então a gente pensa que é um cabo efetivamente bastante bom, grosso, que vai ser necessário, para passar toda a corrente de partida de um veículo. Mas você sabe qual é a corrente de partida do seu veículo? Eu também não sabia. Com isso, fui até o meu veículo, com o meu alicate amperímetro na função de máximo e fiz alguns ensaios. Em média, eu tive uma corrente, como vocês estão vendo, de 247 amperes. Então essa é a corrente de partida necessária, por um curto espaço de tempo, obviamente, para fazer com que o meu veículo funcione. Com esses parâmetros em mente, lembrando que a tensão da bateria do veículo é de 12 volts, a gente tem que ter um cabo com uma baixíssima resistência, de modo que eu consiga fazer a transferência de energia de um carro para o outro. Mas qual é a resistência desse cabo, tá, pessoal? Vamos fazer alguns testes. Agora o objetivo é medir a resistência do cabo, Então, pessoal, estou usando a minha fonte de alimentação então como fonte de corrente, O cabinho vermelho aqui, então, ele está entrando aqui no meu multímetro, a saída do multímetro, que eu estou usando ele como amperímetro, ela entra aqui no cabo, percorre todo o fio e volta novamente para a fonte de alimentação, Com esse multímetro eu estou medindo a corrente e com esse outro aqui eu estou medindo a tensão que eu tenho aqui nas minhas garras, Com isso a gente consegue calcular a resistência de todo o cabo. Vamos fazer 3 medições aqui para a gente tirar uma média. Com a corrente de 2,998 eu tenho uma queda de tensão de 49,5 milivolts. Vamos aumentar essa corrente então para a próxima 6. Com a corrente próxima de 6 amperes, estou medindo 99,1 milivolts. E agora eu vou repetir essas medições para todos os cabos que a gente tem aqui. Então vamos lá. Agora com 3 medições feitas em cada cabo, com 3 valores diferentes de corrente, vamos tirar uma média e vamos ver a resistência de cada conjunto. Bem, pessoal, então eu fiz as medições nos 3 cabos, no cabo novo, no cabo amarelo e no cabo velho, em cada garrinha, na garrinha preta e na garrinha vermelha também. Fiz 3 medições em cada, com 3 correntes, de 3 amperes, 6 e aproximadamente 9, Medi a queda de tensão que a gente tem sobre, nas garras, E com isso, através da lei de Ohm, eu calculei os valores das resistências, de cada cabo, dos 3 cabos em questão, Então nota, que aqui eu obtive então uma média de 16,58 miliohms, para esse cabo preto e de 15,39 miliohms, para o cabo vermelho. Aqui está em ohms, então estou falando em escala em miliohms. Para o cabo amarelo a mesma situação, ficou em torno de 15 miliohms, aqui um pouquinho maior, 23 miliohms. E para o cabo velho, então um valor bem acima dos outros dois, dos outros 2 cabos, de 81 miliohms e aqui 69
miliohms, né? Isso nos mostra, né, que realmente, né, esse cabo velho aqui ele está muito ruim, né? Então, a título de curiosidade, né, que eu coloquei, né, que a nossa corrente de partida, né, do carro que a gente mediu antes, ele era 247 amperes, né? Multiplicado, então, o 247 por essa resistência do cabo, né, notem, né, que eu tenho uma queda de tensão de 3,7 volts em cima do cabo, né, de um cabo, né? Se a gente somar os dois, então a gente vai ter 7,4 aproximadamente. Então, olha só, né? Mesmo no cabo que está teoricamente bom, né, a queda de tensão, né, no pico ali, né, quando a gente tem o máximo de corrente que está no momento inicial da partida ali, né, a gente vai ter uma queda de tensão bastante grande sobre o cabo. Então, se a gente tiver um cabo de baixa qualidade, né, a gente não vai conseguir entregar toda a energia necessária para que o motor de arranque funcione, né, e parta o motor do carro, né. E numa situação aqui dessa, do cabo velho, né, olha só, com um valor bem acima, né, considerando a mesma corrente de partida, né, de 247, a gente teria uma queda de tensão de 20 volts. Né. Isso nunca vai acontecer, né, porque, né, se eu tiver uma resistência muito grande, a corrente aqui de partida também vai ser menor, né, mas enfim, né, isso nos mostra, né, que um cabo com alta resistência, né, não tem condições, né, não vai fazer pegar o carro, então não adianta ter uma bateria boa de um lado, né, e uma bateria ruim do outro lado, que eu não vou conseguir transferir a energia necessária para o momento da partida. Então, olha só, através das medições a gente consegue comprovar então que esse cabo velho nosso aqui está realmente muito ruim, né? Bem, pessoal, no ensaio que a gente vai fazer aqui agora, eu vou injetar então uma corrente através desse nosso cabo, né, de transferência de carga, para que eu possa avaliar, né, os efeitos térmicos. Infelizmente eu não tenho uma fonte de corrente CC com a potência apropriada. Eu tenho uma fonte de corrente alternada aqui, né, que eu vou estar variando ela através do varivolt, né, e aqui eu vou estar injetando uma corrente que a gente vai estar medindo através do multímetro. Essa corrente CA fluindo através do cabo, né, de transferência, ela vai ter um efeito térmico muito similar à corrente CC que teria, né, no momento da partida de um veículo. Então vamos tentar aqui medir as temperaturas, né, nos cabos e ver se ele vai aquecer ou não, né. Eu creio, né, eu tenho certeza, na verdade, disso, né, que o pior ponto de conexão nesse tipo de cabo é aqui na conexão, né? A gente vai dar uma olhada já detalhada nela, né, e vamos ver se ela vai aquecer nesse ponto. Então eu vou colocar um sensor de temperatura aqui neste ponto, né, para a gente monitorar o aumento, né, da temperatura. Então estou monitorando a temperatura nesse ponto, né, o equipamento aqui desse cabo, né. Aqui eu estou medindo a corrente. Então agora vamos ligar aqui e aumentar um pouco a corrente até o ponto que a gente conseguir chegar aqui de máximo, né? Sempre acompanhando o aumento da temperatura que a gente vai ter aqui, né? Então perceba, o máximo que eu consegui de corrente aqui nesse cabo, né, foi de 80 amperes, já excedendo um pouquinho a capacidade aqui do meu equipamento. Então, pessoal, desliguei aqui o ensaio para justamente a gente não ter nenhum risco de incêndio aqui no meu laboratório. Mas percebam, né, que há um mau contato, há um problema de conexão aqui nessa estrutura e todo o cabo aqui aqueceu, o que mostra, né, que ele não está dimensionado de maneira apropriada, né, para ficar funcionando há muito tempo, né, numa corrente dessa, né. O fabricante disse que é em torno de 400 amperes, de maneira nenhuma ele suporta essa corrente por longos períodos, né. Mesmo num processo de partida, né, se a gente ficar repetindo, a bateria estiver descarregada, a gente ficar repetindo o processo de tentar ligar o veículo com muita frequência, o cabo vai aquecer e pode provocar algum dano. É possível a gente resolver esse problema, então, de aquecimento que a gente tem aqui? Resolver não, né? A gente teria que trocar o cabo e talvez aproveitar as garras aqui, né? Mas essa conexão aqui, a gente pode melhorar ela. Então, o maior problema, então, nesse cabo está na conexão do cabo, efetivamente, com essa garra jacaré. Se a gente for ver aqui com mais detalhe, né, pessoal? Notem, né? O cabo, ele é amassado, né? Ele é desencapado, tem a parte de fio que fica ali pela parte de baixo, né? Acabam só encostando aqui, não é soldado aqui, né? Então ele é só prensado mecanicamente aqui nessa carcaça. Isso acaba gerando um ponto quente, como a gente viu, né? A gente conseguiu medir ali, estava gerando calor, perdas, né? E não estava transferindo a energia da bateria saudável, digamos assim, né? Para a bateria defeituosa. Né? Vamos tentar abrir aqui nessa garra jacaré, soltar esse cabo que está prensado aqui, né? E vamos ver se a gente consegue melhorar um pouquinho essa estrutura. Então percebam, né? Aqui eu abri ele, né? Somente essa pequena parte de cobre aqui, né, da pontinha dele, é que estava efetivamente em contato com a garra. Então é muito pouco, né, pessoal? 400 amperes, como o fabricante fala, né, passando só por essa pequena área de contato aqui, é muito pouco para fazer com que um cabo funcione de maneira apropriada. Para a gente melhorar esse cabo, a gente tem que soldar ele, então, nessa nossa estrutura aqui. Então, com a pré-solda feito ali, né, vamos soldar o cabo também, vamos pré-estanhar ele.
primeira ponta aqui estanhada, né, firmemente estanhada, conectada, né, vamos fazer as outras 3 e depois vamos medir a resistência para ver se efetivamente o cabo melhorou. Com o pior cabo arrumado, né, vamos dar uma olhadinha nesse amarelo aqui agora e vamos ver se a gente consegue melhorar, né. A gente consegue ver que ele é feito da mesma maneira, né, somente prensado, né, soldado, né. Vamos cortar esse cabo e vamos ver se ele é um pouquinho melhor do que o outro. Olhem só, né, pessoal, para efeito de comparação, né, o cabo anterior vermelhinho, né, tá aqui, a bitola dele é muito fininha, né, perto do que é o cabo amarelo, obviamente, né, esse cabo amarelo vai ter uma resistência menor e, consequentemente, uma capacidade de condução de corrente muito melhor do que esse outro aqui. Mas mesmo assim, percebam, né, que o isolamento é muito grosso, não precisava ter um isolamento tão grande, né, precisava ter uma seção bem grande de cobre. Mas antes de efetivamente soldar o cabo, né, vamos tentar descobrir qual é a bitola desse cabo aqui, né? Vamos contar quantos fiozinhos a gente tem aqui internamente. Então temos aqui, né, nesse anterior, no cabinho vermelho, né, a gente contou 59 e nesse daqui 99 condutores, né? Então obviamente bem melhor, né? Já vamos calcular a seção dos dois cabos aqui para a gente ter uma ideia do quanto um é melhor que o outro. Bem, no cabo vermelho, né, o cabo velho, né, eu fiz 10 medições, né, com o micrômetro, né, para definir, né, qual o diâmetro de cada fiozinho, né, que a gente tem dentro do cabo ali. Então eu fiz 10 medições, né, a média que eu obtive foi de 0,2014 milímetros, né. Esse é o diâmetro, né, de cada fiozinho. Então, como a gente sabe que a área, né, ou a seção, né, de um fio, né, é πr², o que eu fiz, né? Eu calculei então a área de cada fiozinho, né, que deu esse valor aqui, né? Multipliquei pela quantidade de fios que tem dentro daquele condutor vermelho, que são 59 fiozinhos, né? Eu contei cada um deles, né? Então eu chego a uma seção do condutor, né, pessoal, de 1,87 milímetros quadrados, né? É muito pouco, pessoal. Realmente é muito pouco. O fiozinho vermelho ali não é nem um fiozinho 2,5, né? É um fiozinho 1,87 milímetros, né, quadrados. É a seção daquele condutor, né? Então não é à toa que ele aquece, né? Não é à toa que ele tem uma resistência alta. Não é à toa que ele é um cabo ruim, né? Vamos chamar assim. No caso do cabo amarelo, né, a gente tem, também fiz as 10 medições com o micrômetro, né, e cheguei num diâmetro médio, né, de 0,247 milímetros, né. Também calculando a seção, né, eu tive então que a área de cada condutor, né, cada fiozinho que tem internamente, então esse valor aqui multiplicado pela quantidade de fiozinhos, né, são 99 fiozinhos que eu contei dentro do cabo amarelo, a gente já consegue perceber que ele é mais grosso, né, tem uma seção maior, né, então calculando eu tenho uma seção ali de 4,75 milímetros quadrados, né, já é bem melhor, né, do que o cabo vermelho, porém ainda é um cabo com um fio ainda fino, muito melhor do que o anterior, né, mas ainda de bitola fina. Agora com todas as pontas estanhadas, né, é só fechar o cabo, proteger ele um pouquinho aqui com as capinhas, né, e vamos medir se a gente houve uma melhoria efetivamente na resistência do cabo. Vamos repetir as medições. Eu refiz as medições, a gente conseguiu reduzir então para 12 miliohms aproximadamente os dois cabos, tanto o preto quanto o vermelho, né, no conjunto amarelo, né. Eu tive uma redução então de 17% com relação à medida original, né, e aqui de 47%. Então eu saí dos 23 aqui, né, para 12 miliohms. Então muito bom, né? Tive uma redução fantástica aqui. Estou com os dois cabos equalizados, eu diria, né? Então, a maior diferença então foi aqui no cabo velho, né? Que a gente saiu de uma medição de 81 miliohms para 20 miliohms, né? Então eu tive uma redução de 75% do valor original. O mesmo aconteceu com a garrinha vermelha, né, do cabo vermelho, que eu saí de 69, né, aproximadamente 70 miliohms para 20 miliohms, uma redução de 70%. Então olha só, né, mesmo desse cabo, que a gente já viu que é um cabo ruim, teoricamente, né, muito fino, a gente teve uma melhora significativa, né, na resistência, na diminuição da resistência do cabo. Caso vocês tenham na sua casa um cabo desse tipo, né, vale a pena que vocês levem para um eletricista ou para um técnico de eletrônica para que faça essa solda, né, do cabo na garrinha jacaré, que vocês vão ter um ganho, né, de uma diminuição da resistência aí, bastante significativa, o que vai garantir um perfeito funcionamento desse cabo de transferência, né? Pessoal, agora que eu já consertei o cabo, né, dá pra gente ver que ele tá com solda ali, né? A gente vai repetir o teste então de corrente aqui, com esse então que é o meu pior cabo. Então vamos aplicar novamente uma corrente aqui no cabo, mantendo a mesma corrente que a gente tinha antes de 80 amperes, né? Então vamos ver se nesse ponto a temperatura irá se elevar, né, como se elevou, né, no teste anterior.
Então mantendo 80 amperes, né? A temperatura começa a subir. Mas já dá para notar, né, eu diria de antemão, né, que ela está subindo de maneira bem mais lenta do que anteriormente. A própria tensão aplicada aqui no meu varivolt, né, ela já está menor também do que estava no teste anterior. Mas percebam, né, que antes a gente passou dos 110 graus e agora eu cheguei a um pouquinho mais de 50. Então mostra que essa redução que a gente teve aqui da resistência, né, de contato nas duas garras, né, já melhorou muito o cabo. Porém, esse cabo é de bitola bastante fina, tá, pessoal? E o cabo aqui está muito quente. Tá? Então é um cabo que realmente o fabricante aqui não está dimensionando ele da maneira apropriada. Para efeito de comparação, tá, pessoal? Esse fiozinho preto que eu tenho aqui, né, é um fio 2,5, que eu cortei ele, só para que vocês tenham uma ideia, né, consigam fazer uma comparação, né, de cabo. Então chegamos mais uma vez ao final do vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado do que eu mostrei aqui, né? E que a que conclusão a gente pode chegar, né? Que todos os cabos que são comprados, eles necessitam necessariamente, né, que seja feita a solda então no conector, né? Desconfiem, né, de cabos baratos, né? Esse aqui foi o pior de todos, né, com a bitola totalmente errada, né? Então nada de acordo com o que o fabricante diz, né? Nenhum deles, tá? Nenhum desses três aqui suportam a corrente máxima que falaram que era. Esse era de 320 amperes, não suporta, não comporta os 320 amperes. Vai gerar um problema de aquecimento muito grande. Esse aqui nem se fala, né? E aquele lá também, por ser o mais novo, é um pouquinho melhor. Se você realmente precisa de um cabo desse de transferência para o seu dia a dia, né, procure comprar um cabo de bitola apropriada para que você possa utilizar ele com garantia e com segurança. Espero que tenham gostado do vídeo, deixe seu like, curta e compartilha, né? Peço que faça seu comentário aqui abaixo do vídeo para que a gente possa estar sempre sanando alguma dúvida que porventura vier a surgir. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.